E aí, galera do terceiro ano, professor Deus de volta, a gente continuar a revisão Faraday. Hoje a gente vai trabalhar a aula número 3. São 3 grandes assuntos, tá? O ângulo apelou aí, tá? Olha só, para você falar em uma aula, islamismo, reino para cristãos e feudalismo, a alta Idade Média, na primeira parte, é complicado, mas vamos fazer isso aqui agora, beleza? Atenção, segura a peteca aí e vamos lá. Primeiro, islamismo, certo? Construção, a gente vai trabalhar a construção da religião muçulmana, a expansão islâmica e as interações com outras sociedades e a importância do islamismo na produção cultural medieval, de acordo com o que está lá no teu livro na aula 3. Olha lá que vai ter esses 3 tópicos aqui. Então, bora lá? Bom, falar de islamismo, a gente fala em Maomé, o profeta, Mohammed, tá, galera? Porque tem tanta gente lá no Oriente Médio, né, naquela região, né, na Arábia Saudita, chamado de Mohammed, por conta do Maomé. Porque Maomé é a tradição de Mohammed. Dá um grito lá na rua: ei, Mohammed! Todo mundo fala para você, hein? Todos os homens, quase todo mundo chama Mohammed lá, né? Então, olha só. Provavelmente nasceu no ano 1570, foi mercador durante muito tempo, percorreu regiões onde havia seguidores do judaísmo e do cristianismo. Até que aos 40 anos houve a revelação. O anjo Gabriel apareceu para o Maomé e disse o seguinte: Maomé, só existe um Deus. Você será o profeta desse Deus. Qual é o Deus? Allah. Tá? Aí Maomé recebeu essa informação, triturou essa informação e começou a difundir. Dizer para o povo lá onde ele morava, lá em Meca: olha, a gente não deve acreditar nesse monte de Deus que tem aí não, que era politeísmo. Tá? A gente tem que acreditar em apenas um Deus, one God, one, Allah, tá certo? E eu vou ser o profeta dele, eu vou ser o responsável por difundir a ideia dele, certo? E aí, vão gostar? Não vão, tá? Maomé é o profeta, crença no paraíso para os bons, e os ricos tinham que ajudar os pobres. Isso são algumas ideias do islamismo, né? Alguns preceitos deles aí. Só, olha. Em 1622 houve a Hégira, a fuga de Meca para Medina, que é o ano zero do islamismo. Por que Maomé vai fugir de Meca para Medina? Porque a galera não gostou dessa ideia de monoteísmo, não. De um Deus só, de Allah. Porque a elite de Meca, ela era responsável por controlar a religião ali. E ela ganhava dinheiro com essa religião. Isso aí já vinha de muito tempo com esse politeísmo. E Maomé agora parece com esse negócio de um Deus. Não, tá não, gente. Né? Vamos expulsar o Maomé. Aqui Maomé foi embora com seus seguidores para Medina. Lá Maomé, ele vai angariar um monte de gente ao seu redor. Ele vai conseguir mentalizar a galera. O povo vai começar a seguir o Maomé e acreditar na sua ideia de que ele era o profeta e Allah era o único Deus. Tá? Nos anos seguintes, Medina teve sucessivas vitórias derrotando Meca. Então, após Maomé formar lá um exército de seguidores, vai treinar, vai virar um exército militar mesmo, vai voltar para Meca para invadir Meca. E vai acabar derrotando, né? E vai tomar de conta de Meca. Vai tornar Meca, vai tirar o politeísmo de Meca e vai colocar o monoteísmo, como Allah como Deus e ele como profeta. Olha só, a Kaaba que está lá até hoje, né? Os ídolos da Kaaba foram destruídos, vários deuses que eles acreditavam, né? Só restando a pedra negra como símbolo de adoração. Em 630, Meca aceitou a liderança do profeta e se converteu ao islamismo. Surgiu uma civilização islâmica com a união dos árabes em torno da religião. Tá? Então, Maomé uniu os árabes, tá? Formou uma civilização islâmica em torno da ideia de que o único Deus era Allah e o profeta era Maomé. Beleza? As 5 obrigações de um islâmico, né? De um árabe islâmico: crença em Allah, rezar 5 vezes ao dia, doação de esmolas, tira a mão do bolso, jejuar no Ramadã e peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida. Tinha que ir lá, tá? Olha só que beleza, a galera toda com a testinha no chão, né? Olha só a festa, né, do Ramadã, olha a quantidade de pessoas, e um sheik aqui, né? Nem tem dinheiro, está lascado, quebrado, seu pobre lascado. Então bora lá.
jihad. Isso aqui é importante, tá? O que é jihad? É a chamada Guerra Santa, tá? Com a expansão, os árabes dominaram regiões da Espanha até a Índia e o islamismo se tornou a religião da maioria desses povos. Quando o Maomé ele governava, ele não queria a expansão do islamismo, não. Era só ali mesmo na Península Arábica. Só que quando ele morre, em 632, 10 anos depois que ele volta para Meca, ele morre, o que vai acontecer? Quem vai assumir o governo islâmico são os califas. Esses sim vão começar a fazer a jihad, que é uma guerra santa, é a expansão. Né? É a expansão para ocupar novas áreas e destruir as religiões infiéis. Né? Atacar os infiéis, converter os infiéis, que eram os cristãos basicamente. Tá? Então, fatores determinantes da expansão: decadência de bizantinos e persas, excelente exército que eles tinham, tá? Desejo de conquistar novas terras, expansão do comércio e da religião, crença no paraíso. Quem estava fazendo a jihad, quem morresse na jihad, tinha um lugar selado, guardadinho lá para ele no paraíso. Beleza? Então a galera gostava de participar da jihad. Então tá aqui a expansão, né? Aquele vermelho, sobre os primeiros 4 califas de 32 a 61, né? Vou ver essa expansãozinha aqui, ó. Sobre os Omíridas de 61 a 70, opa, olha só. E o Império Bizantino, que é o de verde aqui, que também vai ser tomado, né? Começou aqui, ó, na Península Arábica, né? Maomé ficou só por aqui mesmo. Depois os califas começaram a expandir isso aqui tudo, né? O mundo islâmico começava na Espanha e se estendia até o Oriente, com exceção da Espanha. Hoje, quase todo o restante segue o islamismo, né? Ou seja, a África, grande parte é islâmica, né? Essa região aqui nem se fala, e grande parte aqui também segue o islamismo. É uma região muito cheia, né? Muitos seguidores, milhões de seguidores, e cresce muito, tá? Idade de ouro do islamismo. Na cultura, os árabes arrasaram, desenvolvendo o que? Estudos avançados em todas as áreas do conhecimento, principalmente a medicina. Assista lá naquele filme, O Físico. Procura aí no Netflix, no Amazon, no YouTube, no Torrent, né? Vou baixar. Procura O Físico, muito bacana. Vai falar sobre a medicina do mundo ocidental, europeu e no mundo árabe. Eles estavam muito mais avançados, né? Eles abriam os corpos, faziam cirurgias, e no mundo ocidental a igreja não permitia que mexesse nos corpos, que era algo sagrado, né? Salgado não, sagrado, gente. Então o mundo árabe se avançou muito mais rápido em relação à medicina, né? Com a expansão do Islã, o caldo de culturas, né, resultante tornou-se extremamente propício para o desenvolvimento da ciência. Bom, o segundo assunto da aula número 3, reinos bárbaro-cristãos. Vamos falar do processo de fragmentação do poder político, a estruturação da Igreja Católica e suas relações com os monarcas medievais. Bora lá? Aqui, ó, reinos bárbaros. Né? Nós vimos, né, sobre a questão do Império Romano, né? O Império Romano era isso aqui tudo, aqui na África e tal. Aí os bárbaros saem daqui do norte, né? E vão descendo, ó, ocupando, eles vão formar alguns reinos aqui dentro. Reinos bárbaros, que vão ser convertidos ao cristianismo. Reinos bárbaro-cristãos, certo? Mas eram bárbaros. Então vamos ver isso aqui. Os povos germanos fundaram reinos autônomos na Europa, os reinos bárbaros. Falando dos germanos, mas tinham outros também. Tá? Reinos bárbaros, os visigodos, tá? Converteram-se ao cristianismo, então são bárbaros cristãos, né? O rei Recaredo I proclamou o catolicismo religião oficial. Adotaram as leis romanas, assumiram os usos e costumes peninsulares, né? Na Península Itálica, ali em Roma mesmo, né? Ou seja, assumiram a cultura romana. Então eles vieram lá de cima com a cultura bárbara, politeísmo, né? A linguagem diferente. Quando chegaram, formaram um reino bárbaro, só que praticamente se tornou um reino ocidental romano, né? Porque tudo era cristão,
a língua romana, a cultura romana, tudo era romano, né? Então era um reino bárbaro romano, né? Um reino bárbaro cristão. Não são os visigodos e os outros, mas por que eles se converteram ao cristianismo? O interesse da igreja e deles, né? A igreja dava um suporte ideológico, eles ficavam com a costa bem larga, né? Protegidos com o discurso ideológico da igreja em relação à população, né? Para que a população não agisse de maneira subversiva com os reis, tá? E então eles colocavam um caráter divino nesses reis. Isso foi cedo, neste período aqui. Aí perdurou durante toda a Idade Média essa ideia de direito divino dos reis, tá bom? Reinos bárbaros ainda. A falta de organização política, as diferenças de língua, costumes e crise econômica foram fatores que fizeram sucumbir a maioria dos reinos bárbaros. Então, grande parte dos reinos que foram formados, eles sucumbiram, caíram, né? O reino franco teve, contudo, uma longa duração, em parte porque Clovis tinha uma forte ligação com a Igreja Católica, tendo se tornado cristão por volta de 496, certo? Nós tivemos uma segunda onda de invasões bárbaras, né? E essas novas invasões bárbaras fizeram com que muitos desses reinos caírem. Tem uma série bacana aí que está na 4ª temporada, eu acho. The Last Kingdom, o último reino, né? O último reino. Vai falar desse contexto, né, de novas invasões bárbaras, né, os dinamarqueses, né, os daneses que eles chamavam, né, e outros povos invadindo os reinos cristãos, bárbaro-cristãos, né? Isso vai fazer com que muitos deles, né, ruam, né, ou seja, caiam nesse período aí. Aí começa a fragmentação política. É por isso que a gente fala que na Idade Média houve uma fragmentação política. O poder estava nos senhores feudais, não estava no rei. Por que não estava no rei? Porque os reis eram muito fracos, uns reinos pequenos, não tinham um exército forte, né? Ela só estava ali mesmo só para dizer. Bom, então bora lá falar um pouquinho do reino mais forte, né? Reino franco. Então tínhamos o Carlos Martel, né, um dos primeiros reis, venceu os árabes na Batalha de Poitiers em 732. Os árabes, quem estava falando agora há pouco, tá bom? Os islâmicos, né? Impediu que toda a Europa fosse invadida pelos muçulmanos. Carlos Magno, também outro, né? O mais famoso dos reis francos, subiu ao trono em 768. Conquistou um império que abrangia territórios da Europa Ocidental e Oriental, né? Vai ser o auge do Império Carolíngio de Carlos Magno, o Império de Carlos, o Império Carolíngio, a dinastia carolíngia, vai ser o auge do Reino Franco, beleza? Império Carolíngio, Carlos Magno morre em 814, Luís o Piedoso, filho de Carlos Magno, governou até 840. Bom, o que ele vai fazer? Divisão do Império em 3 reinos distintos através do Tratado de Verdun. Então, olha só, até o Carlos Magno, até o Piedoso, né, ainda estava se segurando, né, depois não teve mais jeito. Depois começou a fragmentação política. Por que fragmentação? Porque com o Tratado de Verdun, o Império Carolíngio foi dividido em 3 reinos, tá? Pelos filhos de Luís o Piedoso. Então esses meninos aí vão acabar com tudo, gente. O cara tá segurando nas pontas, aí vem essa moçada e acaba com todo o reino. Vai dividir, a herança é nossa, não sei o que, esse discurso. Vamos mandar de todo mundo matar quem não quiser, papapá, né? Carlos o Calvo, carequinha, né? Futuro Carlos V recebeu a parte do território que origina a França hoje, né? Carlos o Calvo. Olha o Luís o Piedoso, beleza, hein? Tranquilão e de boa. Tratado de Verdun, né? A parte de Carlos o Calvo, né? Luís o Germânico e Lotário, né? Então foi dividido aí no Tratado de Verdun, galera. Então hoje houve uma fragmentação? Houve uma fragmentação. Esses reinos vão se enfraquecer, esses meninos aí não vão aguentar, suportar a pressão, não. Quem vai passar a mandar de verdade nas localidades são os senhores feudais. Vai ter rei? Vai ter rei. Mas o poder político vai ser concentrado nas mãos dos senhores feudais. Então por isso que a gente fala que na Idade Média teve a fragmentação política.
certo? E agora, um outro assunto, o feudalismo. A gente pega o gancho da fragmentação política que houve no fim do Império Carolíngio. Quem vai trabalhar aqui? O papel da igreja na sociedade na cultura medieval, as estruturas da servidão medieval, a sucedania e a vassalagem, a fragmentação do poder político. Vamos lá? Idade Média. O que é a Idade Média, professor? Um conceito básico para você que ainda está voando. A Idade Média teve início na Europa com as invasões germânicas, bárbaras, né, no século V, sob o Império Romano do Ocidente. Então, os povos germanos, por conta do enfraquecimento das fronteiras, né, da crise econômica que assolou o Império Romano, não aguentou mais pagar o exército, as legiões para proteger o Império, e os bárbaros invadiram, né? O pobre dos bárbaros. Os bárbaros, eles eram os donos daquelas terras que o Império Romano invadiu e expulsou essa galera toda. Eles só estavam retomando o seu território, né? Muitos deles sim. Tá? Essa época estende até o século XV, com a retomada do comércio e o renascimento urbano. Tá? Características. Economia ruralizada. Ou seja, as cidades vão perder aquele papel importante que tinha na antiguidade, gente. A cidade era o local da antiguidade, não era? Cidade alta, cidade baixa, a política, a democracia, os reis, tudo era na cidade, a economia, até a agricultura era ali no entorno da cidade, era tudo próximo, tudo em função da cidade. As cidades vão ser esvaziadas com as invasões bárbaras e o mundo vai ser ruralizado, tudo vai funcionar no campo, na Idade Média. Tá? Enfraquecimento comercial na cidade e no campo, os feudos eles vão ser meio que independentes, autossuficientes, porque a produção feita ali dentro dá para manter todo mundo ali. Então cada feudo se mantinha. Então a relação entre eles, a relação comercial entre os feudos era quase inexistente. Tá? Supremacia da Igreja Católica é um poder espiritual, um poder temporal, um poder sobre o consciente coletivo da população. Né? O comportamento social das pessoas era determinado pelo que a igreja dizia e mandava fazer. Tá? Sistema de produção feudal, não confunde Idade Média com feudalismo, tá bom? Idade Média é todo esse período temporal, do século V ao século XV, 1000 anos. Feudalismo é um sistema de produção, assim como o capitalismo é um. Assim como o escravismo é outro sistema de produção, o feudalismo é outro. É a relação entre o senhor feudal e o servo, que está preso à terra, não é escravo, mas está preso à terra e tem que pagar aquelas obrigações ali sempre e nunca para de pagar porque nunca acaba. Aí não pode sair da terra porque tem que ficar pagando as obrigações. É a talha, a banalidade, a corvé, mão morta, tostão de Pedro. Quase não sobra nada para o céu. Sociedade hierarquizada, né? Claro, toda divididazinha de acordo com o que a igreja dizia. Igreja, nobreza, servo. Nasceu assim, é assim a vida toda. É estamental, né? Uma sociedade hierarquizada, dividida basicamente em 3 camadas, não é isso? Os grupos sociais estão aqui, ó, clero, tá? Que reza e ensina, a nobreza que defende, que luta pelo povo, e aqui o povo que produz para todo mundo. E quem mais trabalhava? Eram os servos e os camponeses e os artesãos, né? O clero, os que rezam. Grupo social mais culto, tinha grande poder econômico, influência e privilégio, né? Recebia grandes doações de terras e outros bens em troca do apoio ideológico para os reis, tá? Exercia cargos administrativos, estava isento do pagamento de impostos, tá? Tinha tribunais próprios, né? O Tribunal Santo Ofício, recebia impostos do povo, aplicava justiça nas suas terras, possuía poder militar, dedicava-se à cultura e ao saber. Ou seja, mandava em tudo, né? Tinha dinheiro, tinha poder militar, tinha poder político, determinava o comportamento social, em torno de tudo. Então, nobreza, os que combatem, dividir-se em alta e baixa nobreza, né? A nobreza tinha como principal função a guerra, né? Possuía grandes propriedades de terras, vivia em grandes castelos, possuía grande prestígio, exercia importantes cargos administrativos, geralmente eram os senhores feudais. Essa galera aqui. E os cavaleiros também eram nobreza. Tá bom? O povo, principal função, o work, né? Trabalhar. Estava sob dependência dos senhores, pagava pesados impostos,
Aí tinha os mercadores e artesãos de um lado, e os agricultores, camponeses e servos de outro lado. Na Idade Média, geralmente, a gente fala mais dos servos, né? Que fica lá com o senhor feudal pagando aquelas taxas. Mas tinha também os mercadores e artesãos, dedicavam-se ao comércio e às manufaturas, né? Ainda nas cidades que ainda tinha um pouco de gente, né? Mas era muito pouco mesmo. E dentro dos reinos, onde surgiam aqueles pequenos vilarejos, tá? Dedicavam-se à agricultura, trabalhavam nas terras do rei, do clero e da nobreza. Olha só, trabalhava na terra do rei, do clero e da nobreza. Na nobreza, no caso, é o senhor feudal, em que mais a gente fala, tá? Dividiam-se em colonos, homens livres e servos, homens não livres que pertenciam à terra. Pertenciam à terra, porque não podia sair da terra, porque ele tinha que pagar as obrigações e nunca conseguia pagar tudo. Bom? Economia feudal, né? Bom, uma insegurança. O mundo feudal, ele era inseguro demais. É muito perigoso. Fora dos muros do castelo, era perigoso demais. E você assistindo essa série que eu te indiquei, né? The Last Kingdom, você vai ver o quão é perigoso fora dos muros do castelo. É muita gente, é mendigo, né? Ladrões, bandidos, assassinos de todo jeito, gente querendo invadir os outros reinos, né? Então era muito perigoso o ambiente feudal fora dos castelos. Dentro já era perigoso, imagine fora, né? Então havia uma insegurança muito grande da população, né? Então por isso que quase ninguém ficava nas cidades também. Primeiro por causa das invasões bárbaras, primeira onda, segunda onda, né? E agora também por conta desse perigo que havia nos campos, né, que as cidades eram abertas, também não podia ficar lá. Diminuição do comércio, né, e ruralização, isso aí a gente já viu. Né? Baixa produtividade e inexistência de excedentes. Está falando de que isso aqui? Do feudo. O feudo tinha baixa produtividade, não era alta, porque não podia também produzir muito, porque não tinha comércio. Então não ia vender. Então não adiantava produzir tanto assim, né? O senhor feudal dar terras para um mundo de gente produzir ao mesmo tempo, que não ia ter o que fazer com esses produtos aí, tá? Porque os feudos eram autossuficientes, eles quase não comercializavam, porque todos plantavam, todos colhiam, então nenhum precisava do outro, tá bom? Economia de subsistência, basicamente agrícola, né? De subsistência. Então plantava apenas para sobreviver. No caso era o servo. Plantava bastante, mas tinha que pagar muita obrigação, né? Muitas taxas. E para sobrar alguma coisa, né, tinha que trabalhar bastante. Tinha a corvéia, que ele trabalhava de 3 a 4 dias da semana na terra do senhor, do nobre, né? Tinha a talha, que ele dividia 50% da sua produção, dava para o senhor feudal. Tinha a banalidade, que ele pagava uma taxa também pelo uso dos moinhos, né, de outras ferramentas, tá? Tinha a mão morta. Se o homem, o servo, o homem morresse e a família quisesse continuar, tá? A família tinha que pagar uma taxa chamada mão morta. Ainda tinha para a igreja também, que era chamada torção de Pedro, tinha que pagar mais 15%. Então sobrava muito pouco para o servo. E então ele ficava ali na terra, não podia sair. Como é que ele saía? Fazer o quê? Tá? Economia feudal baseada principalmente na agricultura, já falamos. Existiam moedas na Idade Média, porém eram pouco utilizadas porque não tinha comércio, então para que moeda? Tá? As trocas de produtos e mercadorias eram comuns na economia feudal. Tá? Trocas, pouco, sim, porque eu falei que os feudos eram autossuficientes, então não havia compra e venda. O pouco que havia era trocas, tá bom? Os feudos medievais. Essa é uma gravura de um feudo tradicional, né? Um castelo que o senhor feudal ao longo do tempo construía, bem grande, bem protegido, né? E aqui moravam o quê? Os servos. Fora. Aqui a área do servo e aqui a área do senhor feudal. O servo na corvéia, por exemplo, saía daqui e trabalhava de 3 a 4 dias na semana na terra do senhor feudal. Tá? Se ele utilizasse um galpão, um moinho, alguma coisa do senhor feudal, aí pagava banalidade, né? Aquelas taxas que eu falei para vocês agora há pouco. Tá? E por último, finalizando aqui o tópico da aula, a política de relação, sucedania e vassalagem é um TAC.
Se você assistir lá a série, você vai ver que um cara que era um bárbaro chamado Uhtred, ele vai fazer um juramento para um rei, que é o Alfredo. Um juramento de sucerania, um juramento de vassalagem. Ele vai se tornar um vassalo do rei. Então, em todos os conflitos que o rei participar, esse vassalo, o cavaleiro, ele vai ter que ajudar. Tá certo? Olha como é que funciona, né? Carlos Magno, sucerano do duque, né? E o duque é vassalo de Carlos Magno. O duque é sucerano do marquês, o marquês é vassalo do duque. O marquês é sucerano do conde, o conde é vassalo do marquês. É uma hierarquia que existe na relação de sucerania e vassalagem. Este é o soberano desse, sucerano, então este aqui protege esse no tempo de guerra. Esse é sucerano desse, então esse aqui protege este no tempo de guerra. Este é sucerano deste, então esse aqui protege este aqui no tempo de conflitos de guerra. Bom, então, foca lá no qualitativo, terceiro ano. Faça as questões, né? Na nossa live a gente vai trabalhar as questões novamente, né? Para firmar o conteúdo aqui desses 3 assuntos enormes em uma aula só. Ângulo, releva aí, maneira um pouquinho. Bom, valeu, até a próxima aula, galera.